Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser desse QG de novo. E tem presença de gatinho aqui comigo também. Tá aqui, meu parceiro. E o tema de hoje a gente vai conversar um papo, sabe sobre o quê? Temperança. Na verdade, eu venho estudando um pouco sobre isso, eu venho olhando para alguns detalhes em relação a isso, porque eu notei em mim mesma, eu falo que eu sou a prova viva do que vem passando pelos processos e eu, ao documentar a minha jornada, eu venho aqui, exponho as minhas vulnerabilidades para você e te mostro que a gente pode construir um caminho diferente. E fazem mais de 15 dias que eu venho aplicando o jejum no meu corpo, né? E aí eu pude observar a gula, eu pude observar o que é temperança e eu quero te ensinar e compartilhar com você essas chaves que caíram nesses últimos 15 dias e o que isso vem reverberando na minha vida. E eu tenho certeza que se você entender o que significa, isso pode fazer grandes feitos e grandes mudanças na sua vida. E a questão toda é o quê? Você não está engordando porque você não sabe comer. A questão toda é que você não sabe parar. E entender isso foi uma grande chave para mim. Por quê? Porque eu me vi num movimento de comer demais o saudável. E olha que louco, né? Porque a gente acha, é saudável, é salada ou é abacaxi. Teve um dia que fui no abacaxi. E aí eu me vi ali sem saber parar, tendo a gula, não tendo a temperança para poder colocar limites e parar. E sair da mesa satisfeita, sem estar empachada. E aí, como tem sido aí para você? Você tem saído da mesa empachada ou satisfeita? Eu quero ler para você o que é temperança, tá? Então eu vou abrir aqui no meu computador para você o que é temperança. A temperança é a virtude que consiste na moderação e equilíbrio em todas as ações e desejos. É a capacidade de controlar os impulsos, paixões e apetites, evitando excesso e buscando a justa medida em todas as áreas da vida. Fala sério, se você desenvolve essa habilidade de ser uma mulher com temperança, você não consegue trafegar em todas as situações que você vai vivendo e tendo um ajuste e a porção e a forma de agir muito melhor do que uma mulher que não tem temperança? Então, quando eu vi sobre isso e estudando sobre isso, você olhar e moderar os seus desejos, olhar para a sua carne. E aí isso começa, não é só na comida. Se a gente parar para pensar, hoje o uso desenfreado de tela acaba sendo um propulsor para você não ter temperança. Essa é a real. Por quê? Porque você vai, consome muito conteúdo, fica ali olhando para a vida do outro, se comparando e não olha para a sua vida. E aí quando você vai viver a sua vida, você está num modo automático. Esses dias eu estava ouvindo um podcast e era de finanças, né? Lembra, eu estou construindo esse caminho neural, então eu venho me nutrindo de coisas sobre finanças. E aí, nesse podcast, a apresentadora ela estava compartilhando que um cara ele viu que ele tinha uma vida muito tranquila, muito gostosa, que ele tinha construído um lifestyle saudável, tinha a reserva dele, tinha o estilo de vida dele com a família dele, muito bacana. Mas aí ele foi para as redes sociais e foi ver a vida dos outros. E aí ele começou a se comparar e viu que a vida dele era o quê? Tchum, 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 tchum. Por quê? Porque começou a se comparar com o que as pessoas apresentam aí. E de fato é isso, gente. A gente tem que parar com este movimento de ficar olhando para o lado e olhar para você. Esse vem sendo um movimento muito forte que eu venho trazendo para as minhas mentoradas, de focar a sua vida, de colocar o holofote, sabe aquele holofote assim, ó, para a sua vida, não olhar para os lados. Por quê? Porque à medida que eu fico olhando para o lado, eu fico com esse desejo desenfreado pelo que está acontecendo fora e não aqui dentro. E nessa medida eu vou me afastando cada vez mais de mim. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre essa gula disfarçada, que por muitas vezes a gente
A gente se engana com ela. E essa busca desenfreada por prazer na comida, essa busca desenfreada por um consolo na comida. E eu vou te dar 5 lições práticas, 5 passos que eu venho aplicando aqui em mim e eu tenho me ajudado nessa jornada e eu tenho certeza que pode contribuir aí na sua. Então, fica aqui comigo, vamos bater esse papo. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like. Se tiver a opção de hypar, hypa. E deixe seus comentários aqui, vai ser muito importante para mim. E se você não é inscrita no canal, não esquece de se inscrever, combinado? Você já terminou um prato de comer e você falou assim, tem espaço e você quer forçar um pouquinho mais? Ou então você vai lá e repete aquela sobremesa, ou então, enfim, repete mais um pedacinho daquela carne. Você já se viu neste movimento? Porque eu já. Te contei agora no começo do abacaxi, né? Esses dias foi no abacaxi, foi no melão, nas coisas saudáveis. Eu estava me permitindo a mais. E isso é uma busca desenfreada por não saber parar, não saber colocar limites. E eu falei, poxa, eu não tô tendo essa temperança de desenvolver esses limites que são saudáveis para mim. Uma outra situação também que eu me vi e me vejo comer por hábitos, por horário. Sabe, deu aquele horário do almoço, eu vou almoçar. Deu o horário do snack, eu vou lanchar. Deu o horário da janta, sabe? Você não conseguir se exceder, puxar um pouquinho a mais, de falar um não para o seu próprio corpo, porque você está resolvendo uma situação, ou então até mesmo você não está nem com fome, sabe o que é? Sede. Quantas vezes, vou até tomar água aí também. Quantas vezes não é fome? É sede. E por falta de hidratação, você vai lá e come. A primeira coisa que a gente tem que fazer ao acordar é beber água. E as pessoas não tomam água hoje em dia. Então eu vejo nitidamente o quanto a gente está neste modo automático de agir pelos impulsos, ou então pelos horários, ou pelo que as pessoas falam que tem que ser e não olha, sabe para quê? Para nós mesmas, para o nosso corpo, para nossas sensações, para o nosso instinto de fome, deixar o nosso corpo mostrar o que é fome. As pessoas têm medo de ficar com fome. É sério isso, sabe? Parece que vai morrer se eu ficar 1 hora, se eu atrasar 1 hora a minha alimentação. Você já se sentiu assim? Eu já tive uma situação... Vai cair um mundo se eu me atrasar. Eu era assim, gente. Eu era assim. Eu era aquela pessoa que tinha que almoçar meio-dia, porque se passasse meio-dia eu tava mal-humorada. E eu falei, meu Deus, isso não é possível, não tá certo, isso não é normal. E à medida que a gente vai se conhecendo, e o jejum foi um tremendo exercício. Eu já tinha feito jejum em outras vezes na minha vida e agora eu estou fazendo intencionalmente por uma prática até mesmo de autoconhecimento e também com foco no emagrecimento. Então, vem sendo uma decisão casada, tá? Para poder trabalhar minha mente e o meu corpo. Tanto é que eu deixei um grupo aqui que eu vou fazer um desafio de 7 dias gratuito. Tá aqui o link aqui embaixo, entra, porque se você quiser saber mais sobre isso, jejum, movimento e mentalidade, vai ser nesse grupo que eu vou falar sobre esse desafio, tá bom? Então, eu vou deixar aqui embaixo para você entrar. Então, quando eu entendi que se eu desenvolver a temperança, ela vai ser uma virtude que vai me ajudar não só na minha alimentação. Ela vai me ajudar para a minha vida como um todo. É aprender e escolher o que é suficiente e saber parar, sabe? Não ficar dando essa milha extra, sabe? Ficar excedendo, forçando. É entender que comer bem não é comer muito. Por mais que seja uma comida saudável. É comer o suficiente. E entender o que é o suficiente é a linha tênue. É onde a gente desenvolve a temperança. É onde a gente vai ter que trabalhar a nossa gula, a nossa busca por prazer imediato. E aí, aqui que é o X da questão que eu falo, que é o desenvolvimento desse autoconhecimento e conexão com o seu próprio corpo. Então agora eu quero te dar 5 dicas práticas do que eu venho fazendo aqui para desenvolver e construir essa habilidade de temperança, de falar não para o meu próprio corpo e de entender as pausas que são necessárias e até mesmo de às vezes até passar fome, porque você não vai morrer de passar fome. Nosso corpo tem reserva e você falar não para você, você vai ver quanto isso é libertador, o quanto isso vai te fazer forte, não só para a comida, mas para qualquer outras coisas que acontecem na sua vida. A primeira dica é pausa antes de você repetir. Você fez seu prato,
Você já sabe o que você come, você foi de acordo com o que você estava com aquela fome daquele momento. Terminou, se você viu que tem um espaço extra, ótimo. Esse é o objetivo, você tem que sair dali com espaço, com uma reserva, não com o estômago empachado. E aí você respira, sabe? Dá uma pausa. E aí, se você vê que realmente você ainda está com fome, você vai fazer algo a mais. Mas eu tenho certeza que se você esperar pelo menos 5 minutos, vai ser o tempo suficiente para o seu cérebro se comunicar com o seu estômago e passar de vez essa sensação de saciedade que o seu corpo precisa. Então você precisa, às vezes, sabe, dar aquela pausa de propósito para você poder dar tempo do seu cérebro entender que você já está alimentada e nutrida. O segundo ponto é coma com atenção plena. Isso foi uma das coisas que eu notei tanto nas minhas mentoradas quanto em mim também. A gente vai comer, não pausa para comer. A gente come ou assistindo, ou fazendo, ou pensando. Não. Tenha um tempo para você comer. Pausa de verdade. Senta e tenha o hábito de comer, de fazer seu prato e comer com calma, com presença, olhando, sentindo, mastigando. Nossa, o mastigar para mim é algo muito desafiador. Eu preciso me policiar de descansar o garfo e mastigar a comida para poder sentir o prazer dela. Então fica aí o desafio. Coma sem distrações. A terceira dica é treine a sua disciplina. O que é isso, treinar a sua disciplina? Dizer não para o próximo pedaço é o maior treino da sua disciplina. Então comece a dizer não para você mesma. Comece a falar chega para você mesma. Comece a pôr pontos finais nas situações que você está vivendo, no sentido de colocar um limite para você mesma. Você é a adulta aqui dessa situação, dessa relação. Não é a criança. A criança precisa ser colocada limites, mas você como adulta, você vem e coloca limites para você mesma. E não vai ter ninguém que vai fazer isso por você, se você não fizer. Então entenda que você precisa ser essa protagonista dessa história. A quarta dica é não se esconda no que é saudável. Eu estava neste lugar, eu estava buscando conforto no que era saudável. Ah, eu não posso comer chocolate porque eu estou na dieta, eu estou trabalhando alguns pontos aqui na minha alimentação, e aí não entra o chocolate, né? Ele vai entrar em alguns momentos, e eu vou até compartilhar depois uma coisa que eu tenho feito aqui pra mim. Mas aí eu ia lá e me permitia comer fruta. Abacaxi, melão, melancia. Esses dias, menino, eu comi melancia que fiquei empachada. Falei, pô, cadê a temperança? Cadê a temperança? E aí eu falo pra mim mesma, gente, não é porque eu tô aqui que eu não caio. Eu vou cair, você também vai cair. Mas à medida que a gente vai tendo essa presença, a gente cai menos. E cada vez que a gente cai menos, mais forte a gente se torna. Até que vira algo normal e corriqueiro, se torna um hábito. Mas até se tornar um hábito, vão ter as quedas. Então lembra, não é linear esse processo. Só continua se policiando, se observando, desenvolvendo esse hábito da disciplina de dizer não para você mesma. E a quinta e a última dica é busque a constância e não a perfeição. Eu já falei muito sobre isso e eu vivo isso na pele e eu entendi o que é constância. Constância não é você fazer a mesma coisa todos os dias. É você continuar fazendo, mesmo que você faça hoje muito, mas hoje só um pouquinho. Isso é ser constante, é você não desistir do processo. Porque as coisas não vão ser linear, como eu disse anteriormente. E à medida que você continua, mesmo diante das situações estando negativas, mesmo diante dos dias difíceis, mesmo diante dos nãos, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, você se torna constante. E a constância vai ser a chave para você suportar o processo do seu emagrecimento, mesmo sem os resultados, principalmente no começo, porque é onde a gente não vê os resultados e a chance da gente buscar um conforto é muito grande. Ontem eu recebi um feedback da minha mentorada que, por a mentalidade dela de antes, buscaria um conforto na comida, porque ela estava doente, ela não estava se sentindo bem, e ela mesma viu e conseguiu identificar que a versão dela de antes faria isso, e a versão dela de hoje, ela sentiu falta de não ter podido treinar, ela sentiu falta de não ter feito algo que era por ela, de ter tido esse tempo por ela, pois ela estava impossibilitada fisicamente. Então, o quanto é importante a gente olhar para a nossa jornada e reconhecer também o que a gente vem fazendo de positivo, e foi isso que eu reforcei na nossa conversa, na nossa troca no WhatsApp. Por quê? Porque ela precisa olhar para essa jornada e para o que ela tem feito de positivo. Porque esse movimento pequeno,
num primeiro momento, não traz nenhum benefício para ela. Mas no longo prazo, ela está desenvolvendo o quê? A constância, ela está desenvolvendo a disciplina, ela está falando não para ela mesma, ela está mostrando para ela que ela está construindo um caminho novo e saudável. E, consequentemente, fruto dessas escolhas, ela vai alcançar o resultado que ela deseja. Então, é preciso deixar muito claro para o seu cérebro que você está nessa construção. Você precisa mentalizar, você precisa visualizar essa sua nova versão, esse seu corpo, como que ele é, como que você age, como você se sente, o que você faz, como você come, como é a sua presença na mesa, como que você se sente ao se alimentar, qual é o sentido que a comida tem para você. Trabalhar isso na nossa mente vai ser uma chave que vai fazer com que a gente emagreça. A comida é para nos nutrir. A busca por prazer na comida tem que ter em alguns momentos, sim, não tem nenhum problema, mas ela não pode ser em todas as refeições. A gente precisa aprender a desenvolver essa temperança de entender que a comida é para nos nutrir, para nos trazer energia para viver. E o prazer pode ter numa situação que você vai comemorar um aniversário, numa situação que você vai sair para um jantar. Não é uma coisa corriqueira e diária, entende? Então você entendendo isso, você colocando a comida no lugar dela, sabe? Outra coisa também que eu vejo nitidamente é aquela busca por receitinhas fit para poder buscar coisas gostosas, busca por prazer. Não, gente, segue o básico. O básico bem feito, o arroz, o feijão, a carne, a salada, a fruta. Vamos para comida de verdade. Quanto mais você traz isso para comida de verdade, mais fácil fica as suas escolhas, mais fácil fica você sustentar o seu processo alimentar, mais fácil fica as suas decisões quando você está fora. Por quê? É o básico. E aí o básico, ele funciona, o básico ele traz resultado. A gente que fica querendo inventar e trazer novas coisas e isso acaba dificultando o nosso processo de escolha, o nosso processo de decisão, o nosso processo de manter um estilo alimentar saudável em busca desse emagrecimento. Eu quero fechar esse vídeo te mostrando que o emagrecimento não é para você não ter prazer em comer, não, muito pelo contrário. A gente precisa saber encontrar este prazer na comida saudável, na comida do dia a dia, no trivial, no básico que funciona. E aí sim, ter momentos de descontração, sim, mas que esses momentos sejam coisas que você vai viver de uma forma leve, saudável, consciente, presente, e não nesse automatismo diário que a gente vem vivendo e que é a busca desenfreada por esse prazer, não só na comida, mas como todas as outras situações que a gente vem vivendo. Entenda que a temperança é que vai te trazer a liberdade. Então, que você possa ter a coragem de desenvolver a temperança, que você possa ter a resiliência de ser uma mulher com temperança, aquela mulher que ela busca um caminho do meio. Ela não está nas extremidades, ela está sendo presente e consciente. Meu Deus. Ele acha que ele é bebezinho para caber em qualquer lugar. Trabalhe constantemente para poder você diminuir os impulsos da busca por prazer e estar numa linha tênue, no sentido de que eu posso viver uma vida com alegria, com prazer, com paz, com tranquilidade, sem excessos. É isso. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te encorajado a desenvolver esse autocontrole. Entender que este poder está aí dentro de você e que você pode desenvolver essa habilidade. E que dominar esses próprios desejos, esses impulsos, vai te trazer o emagrecimento, mas vai te trazer também outras liberdades que você nem pode imaginar. Uma coisa de fato é, quando você emagrece, a sua vida, vários problemas se solucionam somente pelo fato de você ter emagrecido. Então, por isso que é algo que eu venho constantemente trabalhando e construindo e perpetuando isso através do meu conteúdo, através dos desafios que eu quero propor, através das minhas mentorias. Por quê? Porque eu sei que o emagrecimento vai ser uma chave da solução da maioria dos seus problemas. Então, que a gente possa desenvolver este emagrecimento de uma forma saudável, leve, presente e eficaz. Se você quiser me ajuda nisso, tem minha mentoria aqui também, aqui embaixo tem mais informações. E é isso. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha a coragem de buscar desenvolver essa temperança, desenvolver essa habilidade e fruto dela você alcançar os resultados que você deseja, não só do seu corpo. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.